amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim falar sobre quais tipos de aparelhos existem no mercado e quais as diferenças principais entre eles. O primeiro aparelho que eu quero falar com vocês é o aparelho convencional. Qual que é o aparelho convencional? Aquele aparelho que vai as famosas borrachinhas, né? Que são os elastiques. O aparelho convencional existem dois tipos. O metálico, que é aquele de ferrinho mesmo, que normalmente os pacientes gostam de colocar as borrachinhas coloridas nele. E o aparelho convencional de porcelana, de cerâmica, que é mais estético. Falando sobre prós e contra desse aparelho convencional. O aparelho convencional, ele tem o pró de ter um valor mais acessível. Então ele não é um aparelho que tem um custo muito alto. Tanto o metálico quanto o porcelana tem um valor acessível aí para o consumidor final. Claro que o porcelana, por ser mais estético, tem um valor um pouquinho mais alto do que o valor do metálico, tá? Um dos contras principais é que os elastiques podem acabar acumulando biofilme. O biofilme é aquele restinho de alimento ali que fica depois que você se alimenta ao redor desses elastiques. E essa retenção desses alimentos, se a sua higiene não for muito boa, pode acabar causando cáries, gengivite, periodontite. Então esse é um contra do aparelho convencional, os elastiques que podem gerar aí esse probleminha para vocês. O segundo aparelho que eu quero falar com vocês é o autoligado. Alguns pacientes, alguns doutores também chamam de autoligável. Esses aparelhos autoligados não necessitam dos elastiques. Eles também existem, os metálicos e os de porcelana, os de cerâmica, tá? A diferença dele para o convencional é que, por não ir as borrachinhas, ele é um aparelho que abre e fecha. Esse já é um pró desse aparelho. Não vai os elastiques, o que facilita a higienização e dificulta que se acumule aí subprodutos da sua alimentação, ou seja, biofilme. Um outro pró muito bom do aparelho autoligado é que, por não ir os elastiques que ressecam e às vezes dificultam um pouquinho a movimentação do fio, esses aparelhos aceleram o seu tratamento. Então, usando o aparelho autoligado, tanto metálico quanto porcelana, você consegue adiantar um pouquinho e terminar o seu tratamento ortodôntico um pouquinho antes. Um contra desse aparelho talvez seja o valor, que não é tão acessível quanto o do convencional. Por que eu falo talvez? Porque o aparelho pode custar um pouquinho mais, só que você vai fazer menos manutenções. Vai precisar usar o aparelho por um tempo menor, né? Por um curto prazo comparado a um convencional. Então isso talvez torne um pró dele que vale a pena aí investir um pouquinho mais para ter um aparelho que tenha uma tecnologia melhor. E o terceiro e último aparelho que eu quero falar com vocês são os alinhadores invisíveis. Os alinhadores invisíveis são aparelhos que são praticamente uma plaquinha transparente, parecida com plaquinha de clareamento, para quem já usou vai saber do que eu tô falando, ou plaquinha até mesmo de bruxismo, só que bem mais fininha. Essas plaquinhas são trocadas mensalmente e elas fazem com que os seus dentes movimentem, alinhando, trazendo aquele sorriso perfeito dos sonhos. O aparelho alinhador tem muitos prós. Dentre eles, você vai tirar para se alimentar, ou seja, você pode comer a sua carne, a sua pipoca, a sua maçã, sem se preocupar em descolar os brackets. Você pode também remover, você vai remover ele para higienizar, para passar fio dental, para escovar os dentes, o que facilita muito a higienização. Outro pró dele é que ele também adianta um pouquinho o tratamento. Falando dos contras do aparelho alinhador invisível, não vou nem falar de custo, vou falar que um dos contras dele é que, dependendo de qual for o seu problema, qual for a sua má oclusão, esse aparelho não é o ideal no seu caso. Claro que ele resolve muitos casos, mas casos, por exemplo, que o paciente precisa usar elásticos para fazer muita movimentação dental, eu não costumo indicar esse aparelho, eu prefiro indicar um aparelho, por exemplo, autoligado. Portanto, a escolha do aparelho vai muito do paciente, do que o bolso do paciente consegue pagar, mas também vai muito do que é indicado para cada caso. Imprescindível fazer uma avaliação com um profissional ortodontista que vai te indicar qual o melhor aparelho. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha sido esclarecedor. Se você gostou, deixa o like aí e comenta aqui embaixo se você conhecia tantos tipos de aparelhos e até mesmo qual aparelho que você está utilizando ou deseja utilizar. Fiquem com Deus e tchau, tchau!